Samantha, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os últimos anos de vida da Louise Michel, que ela morreu em 1905, né? E o seu legado, o que ela deixou que serve hoje para a sociedade. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso daí. Porque eu vou entrar numa outra pergunta aqui, que até é um comentário do Rodrigo. É um personagem desconhecido da maioria da população, né? Eu não sei na sociedade francesa, mas aqui, livros didáticos, eu nunca vi abordar Louise Michel. Então, eu gostaria que você... Eu sei que são 3 perguntas numa coisa só. Os últimos anos de vida, o legado e a questão de apagar a imagem, a memória dessa pessoa. Bom, na França, de modo geral, eu acho que nós temos 2 movimentos. Né? E isso relacionado à própria questão da Comuna de Paris, né? Da qual a Louise Michel é mais amplamente lembrada. O primeiro, né, que é reforçar a luta desses grupos. Mas foi um movimento que, a princípio, ele foi completamente desmantelado, né? A partir do momento que você vai fuzilar os principais líderes ou mandar eles por uma década ficar fora desse espaço, né? Então teve todo esse movimento e, inclusive, trabalhar uma memória das mulheres dentro da Comuna de Paris como se as mulheres fossem insanas, não soubessem o que estavam fazendo, ou ainda as petroleiras, as incendiárias, aquelas que acabaram com Paris no final da Comuna. Por quê, né? Nós tivemos uma última semana que é chamada de Semana Sangrenta, né? Que foi o fim da Comuna de Paris, onde nós tivemos muitos assassinatos. E no final, a cidade de Paris ardeu em chamas. No julgamento da Louise Michel, né, em relação à Comuna, ela fala, olha, eu coloquei fogo porque eu queria fazer uma barreira, né, para aquele exército não chegar até aqui, e se alguém tem que ser acusada, que seja eu sozinha. Eu não tive cúmplice, mas vocês vão ver que esse fogo, né, um dia a história vai ver que esse fogo não foi colocado pela gente, né? Então, já criou essa ideia das mulheres, né? Então, todo o fogo da cidade, a destruição, né, que aconteceu em alguns palácios importantes, ou como o próprio, a prefeitura, o Hotel de Ville, né, isso ficou como responsabilidade das mulheres, e a Louise foi uma, né, que foi acusada nesse sentido. Então já começa um trabalho, né, assim, mostrando a destruição. E por outro lado, nós temos um trabalho de memória, né, para entender de fato o que foi esse movimento e por que ele foi tão massacrado, né? Porque ele mostrou uma outra possibilidade de organização, que é isso que a Louise Michel entendia como uma proposta de revolução social, né? Quando ela fala, e aí a brincadeira, né, eu pertenço à revolução social, que eu acabo trazendo como nome do livro, é porque ela fala isso no julgamento dela. Eu pertenço à revolução social. E, inclusive, ela diz, né, se a todo coração que bate por mudança só cabe um pouco de chumbo, eu estou reivindicando a minha parte. Me matem, porque se vocês não me matarem, eu vou vingar a Comuna de Paris enquanto eu viver. Então, esse é um momento, né? E aí os jornais repetiram, né? Todas as partes do julgamento da Louise Michel, né? De como ela se coloca. Mas é assim, né? Ela sai desse julgamento da Comuna nessa perspectiva. E ela cumpre. Até o final da vida dela, ela não para de divulgar as ideias que ela acreditava, de divulgar a questão da transformação social, né? De pensar uma sociedade dentro de uma possibilidade com justiça, né? Como dizia a Louise. Então tem esses 2 movimentos que não afetam só a memória da Louise Michel, mas das mulheres como um todo. A Louise Michel, depois, né, por fazer esse trabalho, esse longo trabalho aí nos últimos anos da vida dela, então ela viajava, assim, tem uma agenda, né, de palestras da Louise Michel, que cada dia ela estava numa cidade. Quando ela foi para a Holanda, assim, foram 3 semanas e quase não tinha descanso entre uma palestra e outra, né? Ela fazia tudo direto. Então, ela acabou tendo esse reconhecimento, né, de uma maneira muito forte. Então, hoje, o nome Louise Michel, na França, ele é conhecido. Ela é a única mulher que tem nome numa estação de metrô na França. O resto são todos masculinos. Então, ela é reconhecida, né? Tem a estação. Em Montmartre, né, que foi o principal lugar de atuação da Louise Michel, tem uma quadra, né, uma praça que leva o nome da Louise Michel. Então, o nome é conhecido. Exatamente quem foi e tudo que fez, mais ou menos. Mas o nome ficou lá colocado. Aqui no Brasil, né, principalmente os movimentos anarquistas conheciam Louise Michel. O nome dela aparece na imprensa operária no começo do século XX, mas os anarquistas lembram dos feitos dela. Então ela acaba deixando um legado do ponto de vista de ação, né, de uma mulher como ação. Ela vai inspirar outras mulheres bem conhecidas também do século XIX, como
como já citei, a Emma Goldman, a Lucy Parsons. Então, por esse legado, ela vai ter esse contato direto. E a questão educacional, né? Pensar essa educação numa perspectiva mais livre, de convivência social, né? Então, ela deixa esse legado. E uma força muito grande, né? Eu acho que eu brinco e acabou sendo uma das marcas aqui, né? Eu queria só dizer que nós estamos falando do livro aqui, e eu tive, além de ser um trabalho lindo que a editora Entre Mares fez, eu ainda tive a oportunidade de receber um prefácio da Margarete Rago, né? E aí a Margarete fala dessa inspiração, né? Que eu acho que eu deixo um pouco disso na escrita, né? Então, pensando o que ela foi no passado para imaginar uma inspiração no presente, entre as lutas e o próprio reconhecimento, né? Nós aqui, como mulheres, né, ainda estamos lutando por direitos iguais em uma sociedade que ainda não aceitou que nós temos as mesmas condições intelectuais e que nós podemos ter os nossos direitos na prática, né? Haja vista de tudo que passou nesse ano que a gente acompanhou na TV, né, terminando com o caso do abuso de uma mulher sedada, né? E quantas outras já tinham passado por essa situação. Então, acho que enquanto a gente ainda viver esse cenário terrível em relação à mulher, a Louise Michel é uma inspiração. Sim. Né? E várias outras, né, que a gente precisa falar, mas ainda é uma inspiração para que a gente faça essa luta por igualdade de fato.